Olá, seja muito bem-vindo ao Latitude Curiosidades. Já se pegou reclamando do calor em um dia de verão? Aquela sensação insuportável de calor quando o sol parece mais forte do que nunca? Pois é, temos que admitir, a temperatura do planeta está subindo. Mas a culpa não é do sol. E antes de pensar que o culpado é o próprio planeta, vou te contar um segredo. A responsabilidade é nossa. Mas apesar disso, não seria nada mal se o sol se apagasse por um tempinho, não é? Agora, eu te pergunto, será que o sol é tão importante assim para a nossa vida? O que aconteceria, por exemplo, se o sol apagasse por apenas um segundo? Ou, ainda mais intrigante, e se ele apagasse para sempre? Neste vídeo, você vai descobrir o que realmente aconteceria se o sol sumisse. Prepare-se para se surpreender, porque o que vamos explorar aqui vai além da sua imaginação. Vamos começar. Vamos imaginar um cenário simples, mas ao mesmo tempo intrigante. O sol apaga por apenas 5 segundos. O que será que aconteceria nesse pequeno intervalo de tempo? Surpreendentemente, a resposta é quase nada. Isso mesmo, nada de pânico, nada de catástrofe. Seria como se apagássemos a luz do quarto por um momento e depois acendêssemos novamente. Você sabia que a luz do sol demora cerca de 8 minutos e meio para chegar até a Terra? Então, se o sol apagasse por 5 segundos, nós sequer perceberíamos de imediato. Só depois de um tempo é que sentiríamos a falta dele, quando a luz simplesmente não chegasse mais. Só que a Terra não ficaria totalmente escura. Uma parte do planeta ainda receberia a luz do Sol, e logo após esses breves segundos, tudo voltaria ao normal, como se nada tivesse acontecido. Seria como um apagão, mas com um retorno imediato à normalidade. Agora, vamos escalar esse cenário e imaginar o impensável. O sol apaga para sempre. Não seria só um apagão de alguns segundos, mas a extinção do sol de forma permanente. O que aconteceria com o nosso planeta? A primeira grande consequência seria a morte das plantas. Elas dependem da luz solar para a fotossíntese, processo que gera energia para elas e para todas as formas de vida que delas dependem. Sem sol, as plantas morreriam rapidamente. As árvores secariam, as florestas se transformariam em um imenso cemitério de troncos secos. Flores, jardins e campos que antes eram verdejantes se tornariam estéreis, sem vida. Mas o impacto não pararia por aí. Os herbívoros, que dependem das plantas para sobreviver, logo começariam a sofrer com a falta de alimento. Em um cenário extremamente rápido, centenas de espécies herbívoras seriam extintas. E com isso, os carnívoros que dependem desses animais também desapareceriam. A cadeia alimentar começaria a desmoronar e milhares de espécies, incluindo animais e plantas, simplesmente desapareceriam para sempre. E quanto a nós, seres humanos, como nos afetaria esse apagão permanente do sol? Bem, a princípio, seria um completo caos. O desespero tomaria conta das pessoas. Crimes como assaltos e roubos aumentariam drasticamente. A falta de recursos, comida e calor geraria pânico. A economia global entraria em colapso. Mas e se tentássemos sobreviver utilizando apenas energia artificial, como fontes de energia geradas por nós mesmos? Poderíamos nos adaptar? 1 hora após o apagão do Sol, o planeta já estaria completamente escuro, mas ainda teríamos uma luz fraca vinda da Via Láctea, que reflete uma pequena quantidade de luz. Não seria suficiente para iluminar nosso planeta como antes, mas seria o suficiente para que ainda conseguíssemos nos ver, embora em um ambiente com baixa luminosidade. Se o Sol não voltasse, o que faríamos para sobreviver? Inicialmente, a humanidade dependeria de sua capacidade de gerar energia artificial. As redes elétricas ainda funcionariam por um tempo e usaremos combustíveis fósseis, mas por quanto tempo?
5 horas após o apagão, as plantas parariam completamente a fotossíntese e, com isso, começariam a morrer. Quando as plantas morressem, os animais herbívoros começariam a falecer por falta de comida e, logo depois, os carnívoros. A vida animal entraria em colapso. No entanto, mesmo sem as plantas para gerar oxigênio, não precisaríamos nos preocupar por um tempo, pois o oxigênio armazenado na atmosfera ainda duraria bastante. Poderíamos sobreviver sem o sol por um período, mas a questão da comida seria algo crítico. Após uma semana sem sol, as opções alimentícias seriam escassas. Teríamos que depender de alimentos enlatados, e a agricultura seria praticamente impossível sem luz. As estufas que usassem energia artificial seriam as nossas únicas fontes para manter alguma produção de alimentos. Com o passar de um mês sem sol, a situação se tornaria insustentável. Milhares de espécies animais morreriam e a humanidade começaria a enfrentar uma crise sem precedentes. O planeta estaria frio, com temperaturas caindo drasticamente. Em áreas mais afastadas do Equador, a Terra se tornaria praticamente congelada. Só as zonas geotérmicas poderiam oferecer alguma possibilidade de sobrevivência. Lugares como o Parque Yellowstone, com atividade geotérmica, poderiam sustentar algumas formas de vida por mais tempo. Mas, por quanto tempo poderíamos manter essa energia artificial? Sem o sol, todos os nossos esforços seriam limitados e, eventualmente, a energia artificial também se esgotaria. A vida na superfície da Terra seria impossível e o planeta se tornaria um imenso deserto congelado. Mas calma. Antes de entrar em pânico, é importante lembrar que estamos muito longe de ver o fim do nosso Sol. O Sol ainda tem um longo caminho pela frente. Os astrônomos estimam que o Sol começará a morrer daqui a cerca de 7,5 bilhões de anos. Antes disso, ele passará por uma grande transformação, explodindo em uma gigante vermelha e depois se transformando em uma estrela menor, mas ainda luminosa. Portanto, o fim do Sol não é algo com o que precisemos nos preocupar agora. Temos muito tempo para aproveitar sua luz e calor e também muito tempo para refletir sobre como cuidar melhor do nosso planeta. Então, se você estava preocupado com a ideia de um apagão eterno do Sol, pode relaxar. O Sol ainda tem bilhões de anos pela frente. Mas a reflexão que fica é sobre a importância de cuidarmos do nosso planeta, de preservar o equilíbrio da natureza e de aproveitar cada raio de sol enquanto ele brilha. Gostou do vídeo? Então, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para acompanhar mais vídeos fascinantes como esse. Até a próxima, pessoal! Fiquem bem e aproveitem o sol enquanto ele brilha. Latitude Curiosidades, onde o impossível se torna uma reflexão. Até logo! E se você gosta de mistérios, histórias ocultas e curiosidades que mexem com a sua mente, não esqueça de se inscrever aqui no Latitude Curiosidades, porque o próximo segredo que vamos revelar pode ser ainda mais surpreendente do que você imagina.